Saúde os irmãos com a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? O irmão chegou até mim pela manhã e falou: pastor, 100%? Falei: o tanque não está cheio, mas dá para chegar. Se alguém perguntar agora, falar se está na reserva, mas a gente chega lá. Então peço que os irmãos tenham paciência, a voz está um pouco falha, mas o Senhor já sabia de tudo isso. O Senhor é soberano sobre todas as coisas, e eu creio que Ele permitirá que a palavra dEle para esta noite seja audível e entendida pelos irmãos. Convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 14. Atos 14, vamos ler de 21 a 23. Eu vou permanecer hoje apenas nos versículos 23. Eu disse aos irmãos que eu faria uma pausa de 2 domingos no livro de Amós, que estamos estudando, para observarmos essas 2 mensagens. De 2 se tornaram 4. Então hoje é a 3ª, semana que vem nós vamos terminar, se Deus permitir. Ok? Eu vou pedir para que um irmão, pensando em mutualidade, me auxilie em todas as vezes que eu for ler. Samuel, faz favor para mim, pega o microfone sem fio, deixa com o irmão Emerson. Quando formos fazer a leitura, eu vou pedir para que ele leia em meu lugar. Ele será hoje o Arão, né? Porque a voz do pastor está falha. Emerson, por favor, leia para nós os versículos de 21 a 23. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Obrigado, irmão. Pode ficar com o microfone aí. Queridos, eu sei que esse é um momento em que nós aguardamos que Deus fale conosco de uma forma muito pessoal, da forma como Deus faz. O nosso Deus é um Deus pessoal. Ele fala com a igreja, mas Ele fala de forma muito pessoal, e nós aguardamos que nesse momento Ele fale assim conosco. Entretanto, nós precisamos perceber que um dos propósitos principais deste momento do culto é que nós possamos conhecer mais ao Senhor, que nós possamos conhecer mais o agir do Senhor, que nós possamos conhecer a vontade do Senhor para as nossas vidas, não apenas como indivíduos, mas como povo do Senhor. Nós precisamos crescer individualmente, mas nós precisamos amadurecer como povo de Deus. E como nós já sabemos, as Escrituras, elas foram deixadas para nós, para a nossa transformação. Mas essa transformação, ela acontece a partir do conhecimento que temos dos atributos do Senhor. Aquilo que nós conhecemos do Senhor vem não para nos informar sobre o Senhor, mas vem para nos transformar. E aí sim, nós vamos experimentar aquilo que a palavra de Deus diz, que nós estamos sendo e crescendo de glória em glória à imagem de Cristo. O crente, a igreja, ela só cresce de glória em glória à imagem de Cristo a partir do conhecimento que ela tem do Senhor, em submissão a esse conhecimento que ela recebe. Meus irmãos, nós vivemos um tempo em que a igreja, e quando eu falo igreja, pense no contexto mundial, a igreja, ela está vivendo uma crise de identidade, no qual muitas congregações, elas estão até crescendo numericamente, mas elas estão crescendo à imagem de seus próprios líderes. Elas não estão crescendo à imagem de Cristo. Pelo contrário, elas estão se afastando daquela conformação com Cristo. Por isso é muito importante
nós estudarmos textos como estamos estudando domingo pela manhã de 1 Coríntios. Textos que falam sobre a doutrina da igreja. É muito importante olharmos para textos como Atos, qualquer texto das Escrituras. Mas alguns textos, eles focam exatamente naquilo que Deus está fazendo no seu povo e por meio do seu povo. Nós devemos nos lembrar que quando Lucas, ele escreveu o livro de Atos é uma continuação de um primeiro livro. O primeiro livro é o Evangelho de Lucas. E esses dois livros, eles possuem um teor de carta. Se vocês lerem no início do Evangelho de Lucas e o início de Atos dos Apóstolos, vocês vão perceber que Lucas está escrevendo para um homem apenas, Teófilo. Por isso que tem um teor de carta. No primeiro livro, no Evangelho, Lucas, ele quer mostrar como Deus cumpriu as promessas feitas por meio dos profetas, que a lei já havia direcionado, que era necessário que o Filho do Homem viesse ao mundo, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar todos aqueles que estão debaixo da lei. Jesus, ele veio para salvar os pecadores. No segundo livro, Atos, Lucas, ele quer registrar como que a continuidade da pregação dos profetas se cumprem com a igreja. Mas também para mostrar como as palavras de Cristo, pronunciadas e registradas por João, em João 16, se cumprem sobre a vinda do Espírito de Cristo, o Espírito Consolador. Então, logo em Atos 1, nós temos Jesus Cristo subindo aos céus, falando para os apóstolos que viria o Espírito Santo. Atos capítulo 2, nós temos o cumprimento do profeta Joel. O Espírito Santo vem sobre aquele povo, eles estão na festa do Pentecostes, e ali nós temos o cumprimento, não apenas do profeta Joel, mas o cumprimento do que Jesus falou sobre o Espírito de Cristo, que a partir de agora seria quem conduziria a igreja com poder e autoridade de Cristo. A igreja, ela vive no poder, na autoridade do Espírito de Cristo, que habita nela e age por ela, no meio dela. Nós só estamos aqui pelo mover do Espírito Santo de Deus, e você precisa crer nisso. Mas, meus irmãos, é necessário, crianças, jovens, é necessário que nós saibamos que a igreja, ela nasceu em Cristo Jesus, ela se move pelo poder do Espírito de Cristo, e ela se move porque habita na congregação dos justos. O Espírito Santo de Deus, ele habita na congregação dos justos, desde que os justos estejam dando ouvidos ao que o Espírito diz às igrejas. Se não houver uma submissão às palavras de Cristo, essa igreja, ela viverá, sobreviverá no mover dos homens, mas não no mover e no poder do Espírito Santo de Deus. Queridos, assim como uma embaixada que está representando o seu país em terra estranha, a igreja, ela é a missão de Deus que preserva a sua identidade em terra estranha. A igreja é a missão de Deus que defende a sua cultura, a cultura do Evangelho em terra estranha. A igreja, ela é a embaixada de Deus que identifica os cidadãos que saem desse reino estranho e são trazidos para o reino de Deus. A igreja é quem identifica esses. E essa embaixada deve estar presente em todos os povos, em todas as nações. Amém, irmãos? Deve estar. Percebem como a estratégia de Satanás de confundir a identidade da igreja no mundo remove da igreja o propósito de sua existência e de seu poder? Como que Satanás faz isso? Como que o diabo faz isso? Ele faz isso afastando o povo de Deus de sua palavra, quando ele introduz nas igrejas homens
que guiam o povo segundo os seus próprios corações, conforme Paulo escreveu aos Filipenses, quando ele disse: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora afirmo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Filipenses 3:18. Por isso, meus queridos, nós vamos ver hoje, observando a sequência do texto, a importância do que o Espírito Santo fez por meio de Paulo, com o intuito de preservar a igreja de Cristo. Nós vamos observar essa verdade. Assim como o mestre, a atitude de Paulo, a atitude de Barnabé, revelam uma verdade fundamental que vocês, pais, precisam passar para os seus filhos. Uma verdade que nós precisamos ser lembrados, porque é uma verdade que o Senhor quer que a igreja saiba, porque preserva a igreja de Cristo como embaixadora do reino neste mundo. E qual é essa verdade? A verdade, meus irmãos, que Deus revela o seu zelo protetor pela igreja ao levantar homens para guiar, cuidar, proteger e alimentar o seu povo. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Olha o que diz o versículo 23 na parte A que o irmão Emerson leu. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Meus irmãos, apenas lembrando que essa verdade que eu acabei de dizer, que Deus revela o seu zelo protetor pela igreja, quando Ele levanta homens para guiar, para cuidar, para proteger e alimentar o seu povo, nos lembra de uma verdade maior sobre o nosso Deus. O nosso Deus, Ele não é um Deus ausente do seu povo. O nosso Deus é um Deus que é o pastor e o provedor do seu povo. Você precisa crer nisso. E todo aquele que Deus levantar na igreja precisa conduzir a igreja para olhar para Deus dessa forma. Nunca será um líder o provedor da igreja. Nunca será um pastor o provedor da igreja. Nunca será. Sempre será o Senhor. Ele é o supremo pastor. Quando Ele separa homens para cuidar da igreja, é porque Ele está fazendo isso por meio desses homens. Por isso que a igreja precisa conhecer, a igreja precisa saber e discernir quem são aqueles que o Senhor está levantando. O Espírito Santo do Senhor, não homens, não denominações, mas o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, a igreja aqui estava avançando. A igreja estava avançando, testemunhando de Cristo, tanto em Jerusalém, como em Samaria, em toda a Judéia. E agora no capítulo 14 de Atos, nós estamos observando como que por meio de Paulo e Barnabé, eles começam a levar o evangelho até os confins da terra. E em Atos 13, nós percebemos o início dessa jornada. Hoje de manhã nós vimos um pouco isso. Em Atos 14, nós estamos percebendo que Paulo e Barnabé estão na região da Galácia. Eles estão lidando com 3 cidades principais: Antioquia da Psídia, Icônio e Listra. Também Derbe, mas em Derbe eles não tiveram perseguições. Por isso que eles saem de Derbe e eles voltam para essas 3 cidades, porque os crentes ali estavam debaixo de grande e forte oposição. E é interessante quando Lucas registra a intenção de Paulo e Barnabé quando eles voltam. A intenção de Paulo e Barnabé de passar por aquelas cidades difíceis é porque eles querem fortalecer os irmãos, o ânimo dos irmãos. Parece que eu estou chorando, mas eu não estou, irmãos. Vocês não vão conseguir discernir hoje, a hora que eu começar talvez chorar. Mas queridos, Paulo quer fortalecer o ânimo da alma daqueles crentes, independente dos perigos. E nós já vimos que eles fazem isso exortando os crentes a permanecerem firmes na fé. Eles fazem isso mostrando que a caminhada no reino é marcada por muitas tribulações. Nós vimos isso domingo passado. Mas hoje nós vamos ver algo que eles fazem com o mesmo intuito de fortalecer a fé e o ânimo dos irmãos.
Eles fazem algo diante de toda a congregação. E quando o texto fala que eles promoveram a eleição de pastores, presbíteros, bispos, que são 3 funções de uma mesma liderança, eles fazem isso diante da congregação. E é interessante que a palavra eleição traz a ideia não apenas de uma crença, mas de uma atitude da igreja, que a igreja passou a praticar. A palavra eleição tem a ideia de separar e, com a imposição de mãos diante de toda a igreja, autorizar homens para conduzir o rebanho de Deus na autoridade e no poder do Espírito Santo de Deus. Quando eles fizeram isso, e a congregação, com certeza, eles separaram esses homens, no plural, não era apenas um. Uma igreja local, ela nunca esteve na mente de Deus existir com apenas um pastor. Essa igreja terá mais pastores, amém, irmãos? Terá, muito em breve. O Senhor vai levantar homens que serão presbíteros nessa igreja, não necessariamente com um seminário, mas posteriormente, talvez. Mas Deus levantará, porque esse é o propósito dele. Mas quando eles fizeram isso, eles levantam as mãos e impõem as mãos sobre esses homens. E nós vamos perceber que eles fazem isso com jejum e oração. Mas eles estão fazendo algo que o Espírito Santo está autorizando. Isso vai ficar mais claro mais para frente. Mas eles estão fazendo algo que eles acabaram de experimentar. Quando eles, Paulo e Barnabé, foram separados para pregarem aos gentios. Em Atos capítulo 13, nós lemos, eu não vou pedir que o Emerson leia agora, mas eu vou ler esse texto que é curto. Atos 13, 2 e 3, olha o que aconteceu com Paulo e Barnabé. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse à igreja: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Paulo e Barnabé agora estão fazendo nas igrejas exatamente o que fizeram com eles. Quem enviou Paulo e Barnabé, não foram Paulo e Barnabé, foram a igreja. Mas pelo poder do Espírito Santo de Deus, e sempre será assim. Queridos, em cada igreja, Paulo e Barnabé, eles faziam isso. Não apenas porque eles achavam importante. Não apenas como, e nem era por esse motivo, como Israel queria um rei, porque todos têm. Eles fizeram isso, meus irmãos, porque eles sabiam que era a direção do Espírito Santo para o bem das igrejas. Por meio da congregação, para a congregação, o Espírito Santo levanta presbíteros, ou pastores, ou bispos. A mesma pessoa, com 3 funções, com um propósito: guiar, cuidar, proteger, alimentar o seu povo. Pais, se vocês não estiverem ensinando seus filhos a enxergar a igreja dessa forma, e a liderança dos pastores dessa forma, você não estará deixando um legado para elas. Isso é muito importante. Queridos, por que o Espírito Santo faz isso? Eu quero destacar apenas 3 motivos, apenas 3. Primeiro, o Espírito Santo manda que presbíteros sejam levantados na igreja, porque o próprio Senhor, Ele é o pastor do seu povo, e Ele faz isso por meio de vidas que Ele separa. Sempre Deus fez assim, tanto com Israel, e é assim com a igreja. Segundo motivo, o Espírito Santo faz isso porque o povo de Deus é o seu rebanho. Terceiro motivo, se o povo de Deus é rebanho, todo rebanho precisa de provisão, proteção e cuidado. E aqui repousa a mensagem que eu quero passar para vocês sobre o cuidado de Deus. Meus irmãos, lembrando que anos mais tarde desse momento, o apóstolo Paulo ele vai ter que escrever uma carta de exortação
para essas igrejas da Galácia. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Paulo diz assim: ainda que nós, o mesmo anjo, vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que vocês ouviram de nós, considere este pregador um maldito. Ele repete 2 vezes isso. Ele está escrevendo para essas igrejas dessa região. Irmãos, nós não podemos deixar de olhar o que Paulo fez antes de ir para Jerusalém. Em Atos capítulo 20, a igreja de Éfeso teve uma experiência tão triste. Eles tomaram notícia de que eles nunca mais veriam a face daquele apóstolo amado. E Paulo, ele está em Mileto, ele não vai até Éfeso. Ele pede para que chamem quem? Os presbíteros da igreja de Éfeso. E os presbíteros da igreja de Éfeso, eles vêm até Paulo em Mileto. E Paulo dá uma palavra para eles. Uma palavra de exortação. Mas revela esses 3 motivos que eu falei para vocês, porque o Espírito Santo levanta presbíteros para a igreja. Emerson, leia para mim, os irmãos podem acompanhar. Atos capítulo 20, 25 a 30. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Obrigado, Emerson. Nesse texto, nessa palavra de Paulo aos presbíteros de Éfeso, Paulo, ele revela 2 verdades. Na primeira parte, ele fala do cuidado de Deus pelo seu povo. Quando ele diz assim: cuidem de vocês mesmos. Todo pastor é pastor de si mesmo. Cuidem de vocês mesmos. Mas não, ele não está pensando em saúde. Ele está pensando em cuidar do corpo. Ele está pensando em relação aos lobos vorazes, porque lobo também morde pastor. Cuidem de vocês mesmos e cuidem de todo o rebanho de Deus, no qual o Espírito Santo vos constituiu para pastorearem o rebanho de Deus que está entre vocês. Isso revela o cuidado de Deus. Isso revela o cuidado de Deus com a sua igreja. Mas uma outra verdade vem, quando ele diz aos pastores de Éfeso: depois que eu partir, eu sei que vão aparecer no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E até mesmo dentro de vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Jesus aqui, o Espírito de Cristo, está mostrando para aqueles pastores sobre a realidade dos predadores. Meus irmãos, a igreja de Cristo, ela é observada pelos adversários de Deus. E uma palavra importante aqui, apesar de ser uma palavra direcionada aos presbíteros, Lucas, ele está registrando o mover do Espírito Santo na igreja. Essa palavra é para toda a igreja, é para o conhecimento de todos os crentes, porque é uma verdade do mover de Deus sobre a sua igreja. Certo pastor, conhecido meu, muito amado, muito querido, um pastor já muito experiente na caminhada cristã, pastoreando a igreja do Senhor, ele disse assim: como pastor, eu já vi muitos lobos tentando arrastar as ovelhas do Senhor, e eu tenho certeza
de que quando eu estiver no meu leito, próximo de minha morte, eu ainda ouvirei os uivos dos lobos. Em seu livro de apenas um capítulo, que está no final do Novo Testamento, no livro de Judas, ele está o tempo todo falando dos lobos vorazes. Meus irmãos, Paulo disse que lobos ferozes, lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, vão aparecer. Ele disse que dentro do próprio rebanho se levantariam adversários da verdade. Esses que se levantariam dentro do rebanho não são lobos que chegam mordendo, são lobos que chegam lambendo e depois devoram as ovelhas. Eu me lembrei essa semana, fui lembrado. Eu não pude ir ontem passar o dia com vocês, mas eu fui lembrado do último encontro que nós tivemos, em que a Lívia, ela estava junto com a tia, com uma irmã, e ela viu um bicho passando lá no arraial de Israel, naquele local. E ela falou assim: tia, o lobo. Aí a tia olhou, riu e falou: não é lobo, é um cachorro. Parece, alguns parecem até muito, mas ovelhas normalmente não conseguem discernir, de fato, os lobos. Deus, Ele levanta homens que conhecem lobos, para proteger o rebanho dele de lobos vorazes. Por isso a exortação: cuidem de vocês mesmos, cuidem de vocês mesmos, cuidem de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu supervisores. Vejam duas exortações que Paulo disse a Timóteo. Primeiro, está em 1 Timóteo 4,16. Timóteo, cuida de ti mesmo e cuida da sã doutrina, pois se você fizer isso, salvarás tanto você quanto os teus ouvintes. Não faça mais nada. Cuide de você e cuide do rebanho de Deus. Cuidar como? Permaneçam na sã doutrina. Em 2 Timóteo 4, 2, 3, Paulo disse: pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, porque Timóteo virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo os seus próprios desejos, como que sentindo coceira nos ouvidos. Esses mestres que falam para o povo o que o povo quer ouvir são os lobos vorazes, que apenas chegam lambendo as ovelhas para devorarem, depois que conquistarem a confiança delas. Irmãos, Paulo sabia que parte do fortalecimento do ânimo da alma daqueles crentes, como de qualquer comunidade de crentes, seria a instituição de uma barreira protetora contra os predadores que tentam destruir o rebanho de Deus. E preste atenção, queridos, essa barreira protetora do rebanho são os pastores. Pastores que são levantados pelo Espírito Santo, por meio do reconhecimento da igreja, homens que a igreja conhece e já identificou como protetores do povo de Deus. Deus levantará do meio de vocês, assim como do nosso meio podem se levantar homens tentando atrair os discípulos. Daqui se levantarão os protetores desse rebanho. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Sabe por que a igreja precisa desse cuidado, meus irmãos? Porque o povo de Deus foi comprado pelo sangue de Cristo. Isso está lá em 1 Pedro 1, 18 e 19. Queridos, a igreja, ela é a assembleia dos justos. Ela precisa ser apacentada. Ela precisa ser cuidada. Ela precisa ser alimentada. Ela precisa ser protegida. O rebanho de Deus, ele tem fome. O rebanho de Deus tem sede. O rebanho de Deus precisa de proteção. O rebanho de Deus precisa de direção. Por isso o Espírito Santo nunca levantará homens para entreter o povo. O Espírito Santo não.
Ele nunca levantará homens para divertir as ovelhas. O Espírito Santo não. Ele nunca levantará homens para dominar e se aproveitar do rebanho. Quem faz isso são os lobos. E sabe qual é a triste realidade? Normalmente com o consentimento do rebanho. Como Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 13, ele diz: eu tenho receio, irmãos, por causa do zelo que eu tenho por vocês, eu tenho receio, porque assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, eu tenho receio que vocês saiam da simplicidade de Cristo e sejam arrastados por estes homens. E se vem alguém que prega o outro evangelho, vocês o aceitam e toleram com muita tranquilidade. Por isso essa mensagem não é sobre pastores. Essa mensagem é sobre o Espírito Santo. É sobre o povo de Deus. É sobre a proteção de Deus com o seu povo e para o seu povo. Meus irmãos, a igreja precisa saber disso quando olha para os seus pastores, quando identifica os seus pastores, quando se submetem aos seus pastores. Agora, nós temos que perguntar: será que Paulo está imitando Jesus? Quando ele fez isso? Quando ele preparou a igreja para a eleição de presbíteros? Jesus, quando ele começa o seu ministério, o que ele faz? Ele separa homens, com o propósito de que esses homens deem continuidade àquilo que ele estará fazendo, não pessoalmente, mas por meio do seu Espírito Santo. Mas Jesus começa orando ao Pai, antes de escolher homens que guiariam o seu povo. A palavra de Jesus para Pedro foi: pastorei as minhas ovelhas, apacente as minhas ovelhas. Eu vou agir, mas por meio de homens que eu separo para fazer isso, pastorear o meu rebanho. Meus irmãos, quem vocaciona um presbítero para a igreja é o próprio Senhor, é o Espírito Santo do Senhor. Por isso que se você não olhar para dentro do rebanho e ficar procurando fora, você não vai conhecer esse homem. Você não vai identificar o mover do Espírito Santo na vida dele, muito menos o mover protetor na vida dele pelo rebanho de Deus. Eu quero deixar rapidamente um exemplo bem visível, apesar do tempo ser um pouco curto. Sempre os crentes pensam da seguinte forma: o que eu posso fazer na igreja? Eu quero servir. O que eu posso fazer nessa comunidade? Normalmente, quando os crentes pensam assim, eles estão olhando para os ministérios ou departamentos que essa igreja tem. Então eu posso servir ali, ou não posso servir em lugar nenhum, porque eu não me encaixo em nada. Só que o princípio regulador da vida da igreja são as Escrituras. O princípio do servir não está se tem um ministério ou um departamento em que eu possa prestar o meu serviço. O servir na Bíblia está dentro dos princípios da mutualidade. Agora, os princípios da mutualidade, eles fazem parte da sã doutrina. E quem são aqueles responsáveis por ensinar a sã doutrina? Os presbíteros. Não os diáconos. Os presbíteros. Se os presbíteros não creem, não confiam, não ensinam a sã doutrina, a igreja não vai conhecer o que é o servir biblicamente. E vai achar que servir é só se tiver um departamento que eu posso me adequar. Pode ser a igreja pequena, pode ser uma igreja grande. O servir, de acordo com a sã doutrina, sempre estará presente. Os presbíteros são o elo da mensagem do Senhor e o seu povo, pela única palavra que traz exortação, consolo, repreensão, educação na justiça e proteção contra o falso ensino. Meus irmãos, por isso que o primeiro critério que um crente deveria adotar para escolher uma comunidade cristã, para escolher uma igreja, para ele e para a sua família, deveria ser observando quem são os presbíteros ou pastores que estão por trás do púlpito desta igreja. Não olhar para ver se eles são carismáticos, se eles são legais, se eles são divertidos.
mas olhar para aquilo que sai da boca deles. Olhar para aquilo que aqueles pastores e presbíteros dessa igreja, eles creem de fato. Se Jesus começa dessa forma, quando determinou como deve ser a igreja para os crentes, por que os crentes querem começar quando vão escolher pelo estacionamento da igreja? Por que os crentes querem começar pelo trabalho com crianças dessa igreja? Meus irmãos, muitas pessoas não entraram por essa porta, porque quando chegaram na porta perguntaram, tem trabalho com crianças? Os irmãos falaram, não, eles foram embora. Esse é o critério que os crentes utilizam para escolher uma igreja, para suas famílias. É o estacionamento, é o trabalho com crianças, é a equipe de louvor. O louvor eu gosto. Esses são os critérios. Eu tenho amizade com pessoas dessa igreja, ou eu não tenho amizade com ninguém. Então é difícil para mim. O critério deveria ser unicamente a sã doutrina que sai dos lábios daquele que está guiando a igreja. Esse é o único. Meus irmãos, isso acontece com muitos crentes, e não é o caso de muitos aqui, por motivos variados. Mas é porque muitos crentes não entenderam o que é a igreja na forma como Cristo projetou para que ela seja. Se você é uma ovelha de Jesus Cristo, você precisa estar debaixo do cuidado de pastores que apacentarão a sua vida segundo a palavra de Deus, não segundo a sua própria vontade ou experiências, tanto do presbítero quanto as suas. Eu quero agora me dedicar a esses 10 minutos que me restam a algumas aplicações, mas que vão chamar a sua atenção para o Senhor. Meus irmãos, nós estamos falando essa verdade não apenas porque nós estamos observando uma pregação expositiva que está expondo a sequência do texto. Eu não sei se você já foi ler comentários bíblicos e você vai para um texto que é meio complicado e você vai perceber que o comentarista ele pulou o texto. Ele não fala sobre aquele texto. Eu não posso fazer isso. Um dos propósitos de Paulo em fortalecer o ânimo e proteger a igreja foi promover a eleição de presbíteros. Isso é vontade de Deus. Mas eu não estou falando dessa verdade apenas por ser uma pregação expositiva, mas é porque é essencial que a igreja saiba sobre a realidade que estamos vivendo. A igreja vive num ambiente repleto de predadores vorazes. Por isso, queridos, a importância da igreja reconhecer. Isso é papel da igreja, não é de um grupo apenas. Não é de uma comissão que a igreja levanta. Nem para tratar a disciplina da igreja, nem para a escolha de pastor, nunca foi responsabilidade de um grupo. A responsabilidade é de toda a congregação. Ela pode levantar pessoas que guiem do próprio rebanho, mas a responsabilidade é da igreja. A igreja precisa reconhecer e zelar pelos pastores que o Espírito Santo levantará. E agora eu quero falar para vocês dessa amada comunidade. O Espírito Santo levantará presbíteros desta comunidade para proteger este rebanho. Vocês precisam estar atentos, porque eles serão homens levantados para alimentar a mente de vocês com as palavras de Cristo. Nós também estamos observando essa verdade, queridos, porque a igreja precisa saber que o Senhor, Ele protege o seu povo. O Senhor, Ele protege o seu povo quando este se submete ao Espírito Santo de Deus. Nós estamos vivendo essa verdade, nós estamos vendo essa verdade, porque essa é uma verdade que revela o amor de Deus, revela o zelo de Deus, revela o cuidado de Deus, revela a proteção de Deus. Um momento, irmãos. Nós vivemos em uma época de constantes ataques
contra a igreja e seus valores. Nós estamos sofrendo esses ataques. Nós estamos vivendo em uma época em que as ovelhas, por não enxergarem essas verdades que eu estou pregando para vocês, muitas ovelhas estão acreditando que são pastores de si mesmas. Elas acreditam que sozinhas elas são a igreja. Uma das piores falácias do ministério do engano. Elas acreditam que estão protegidas se estiverem simplesmente em casa lendo a Bíblia e orando e buscando ao Senhor sozinhas. Nós vivemos um tempo em que muitas ovelhas, elas estão desesperadas, porque elas até possuem igrejas próximas de suas residências, mas não há proteção, não há alimento, não há o cuidado de presbíteros que saibam dessas verdades sobre eles e sobre a igreja. Eles estão apenas sobrevivendo no ministério. E os crentes estão satisfeitos com isso. Nós estamos vivendo, queridos, tempos em que as ovelhas estão confiando as suas almas a conselhos de especialistas. Quando Deus confia aos pastores a condução da alma de suas ovelhas. Nós estamos vivendo há tempos uma triste realidade, no qual pastores estão entregando as ovelhas do Senhor nas mãos de conselheiros que possuem uma antropologia, uma visão do homem totalmente distorcida das Escrituras, porque os referenciais teóricos destes homens, desses conselheiros, são ateus. Mas porque são conselheiros chamados cristãos e citam textos bíblicos, pastores estão indicando a alma de suas ovelhas para esses especialistas, que não enxergam o homem, como a palavra de Deus diz, mas enxergam o homem a partir da observação do comportamento do próprio homem. Meus irmãos, devido a todos esses ataques ao rebanho do Senhor, preste atenção nisso. Pastores levantados pelo Espírito Santo para pastorearem o rebanho de Deus não podem ser frágeis emocionalmente. Não podem ser efeminados. Não podem ser medrosos. Não podem ser fracos. Não podem ser autossuficientes, mas dependentes do Senhor. Eles precisam ser amáveis, mas prudentes. Eles precisam ser mansos e humildes, mas sempre firmes. Eles precisam ser encorajadores. Precisam ser redirecionadores de holofotes, que Cristo cresça. Eles precisam ter convicção doutrinária para exortar, corrigir com toda paciência e doutrina. Uma congregação sem pastores assim é um rebanho sem direção, sem alimento, sem proteção. É um rebanho exposto aos perigos dos predadores de fé, predadores que conduzem ao engano. São ovelhas que apacentam a si mesmas e estão entregues aos seus próprios corações. Por outro lado, para terminar, diante desse cenário tão triste, é uma alegria, porque existe uma outra verdade. No mundo inteiro, o Espírito Santo tem levantado pastores protetores em suas igrejas. Igrejas pequenas, igrejas grandes, com o objetivo de preservar o povo de Deus e preservar a sua mensagem. E sabe por que o Espírito Santo está fazendo isso? Porque o nosso Deus, ele é assim. Ele cuida, ele sustenta, ele alimenta, ele protege o seu povo. Quando o Espírito Santo separa homens para conduzir o seu povo para ele. Mas muitas ovelhas, elas estão definhando, porque elas não conhecem nem Deus e nem a igreja. Eu quero terminar com 2 textos. E esse eu quero ler, Emerson. Muito obrigado. Você já estava preparado aí. Jeremias 3,15. Deus disse por meio do profeta: darei a vocês pastores segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência.
Ezequiel 34, 31. Vocês são as minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto. Vocês são o meu povo e eu sou o Deus de vocês, diz o Senhor Deus. Louvado seja Deus, porque Ele ama, cuida, protege do seu povo, levantando homens para pastorear as suas ovelhas com temor, conhecimento e inteligência. E eu louvo a Deus por poder ter entregado essa mensagem a vocês. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor.